Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a vigília da festa de São Pedro e São Paulo. Pedimos hoje, sobretudo, pela Santa Igreja. São Pedro tem esse nome exatamente por ser pedra sobre a qual Jesus Cristo edificou a sua igreja. A nossa Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, única comunidade de salvação, sacramento de salvação, como nos diz o Magistério. Pedimos pelas autoridades da Igreja, pelo Santo Padre o Papa, que é sucessor de Pedro, pelo nosso arcebispo Dom Orani, que com os bispos auxiliares, são sucessores dos apóstolos. Pedimos também por Dom Fernando Rifan, nosso administrador apostólico. Pedimos pelos nossos sacerdotes, que em comunhão com os seus bispos têm essa missão de ensinar, governar, conduzir o rebanho e santificar pelos sacramentos. Pedimos por todos os fiéis que participam da igreja e recebem da hierarquia os meios de santificação, mas têm sua parte na responsabilidade também, como leigos, de no mundo edificarem o reino de Cristo, participando, e submetendo as diversas atividades do mundo, atividades temporais, ao doce reinado de Jesus. Portanto, hoje é um dia de nós rezarmos a São Pedro e São Paulo, sempre rezamos juntos, São Pedro e São Paulo, pedindo por todos nós, como igreja. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Troiba dalatare Dei. Iudicame Deus et discerne causa mea de gente non sancta, ab omni iniquo et doloso erue me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxero te aduxero te monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis és anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba dalatare Dei. Adiutório nostrum, in nomine Domini. Confito Deo Omnipotente, Beate Maria, Semper Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Micael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, orare pro me, ad Domino Deo nostrum. Amém. Confiter Deus Onipotente. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem, et remissionem peccatorium nostrorum tribuet nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaude orationem meam. Dominus vobiscum. Oremos.
Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Orim, presta quesumus omnipotens Deus, ut in nullius nos permittas perturbationibus concuti, quos in apostolici confessionis Petra solidasti, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Actos Apóstolos 3:10. Podem sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Neste momento traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: "Olha para nós." O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. In nomine terram exivit sonus seorum, et finis orbis terra verba eorum, cele narrant gloriam Dei, et opera manueus annunciat firmamentum. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelii secundum Ioannem. Naquele tempo, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E Jesus lhe disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse-lhe pela segunda vez: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E Jesus lhe disse: "Pastoreia as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" E Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: "Tu me amas?" E respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." E Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres."
Jesus disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E depois acrescentou: segue-me. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pedro apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Esta frase de Jesus, esse mandato e esse poder dado a Pedro, era fruto de toda uma realidade, de toda uma história, praticamente desde a criação do mundo. O termo Pedro, nós sabemos, significa pedra. Tem um sentido muito singular na história da humanidade. Não foi à toa que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. A pedra, desde o início do mundo, em todas as civilizações, sempre foi tida como um símbolo do divino, um lugar onde Deus fala, onde se comunica com o divino. Mesmo nas culturas pagãs, a pedra sempre foi levantada, edificada, muitas vezes com escritas, como um lugar de comunicação com Deus. Isso nas diversas culturas. Na Bíblia, nós vamos ver a pedra aparecer várias vezes. E uma das primeiras vezes aparece lá no livro do Gênesis, quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, e no caminho, na casa do seu tio Labão, ele se deita para dormir e se deita numa pedra, encosta a cabeça numa pedra. Depois, naquela noite, ele tem uma visão, um sonho, em que vê anjos subindo e descendo, e Deus então, do alto dessa escada, onde anjos subiam e desciam, Deus fala para Jacó e promete a Jacó uma grande descendência, e nessa descendência serão abençoadas todas as nações, todos os povos da terra. Jacó, quando acorda, ele unge aquela pedra e dá o nome de Betel, casa de Deus, porta do céu. Vamos ver a pedra então aí como símbolo da casa de Deus, porta do céu, onde Deus se manifesta e onde Deus fala aos homens. Vamos então agora lá para o deserto e vamos encontrar no deserto o povo hebreu voltando lá do Egito, saindo da escravidão do Egito e indo para a liberdade da terra prometida. E no deserto aquele povo recebe as tábuas da lei e Deus escreve em 2 tábuas de pedra, porque é nessas tábuas de pedra que simbolizam o próprio Deus, tem no seu simbolismo, na sua dureza, na sua firmeza, o fato de ser inquebrantável, indestrutível. Ali está o símbolo do próprio Deus, como diz Santo Tomás de Aquino. Ali naquela pedra Deus escreve a sua lei, os 10 mandamentos, mostrando que o homem deveria guardar no coração aquilo que Deus tinha escrito naquelas pedras. E aquelas pedras eram colocadas como algo muito respeitoso, eram levadas de um lado para o outro e eram guardadas dentro da Arca da Aliança, onde Deus falava aos homens. Vamos ver a pedra ser utilizada como altar, onde o sacrifício é oferecido, e vamos ver lá no tempo de Elias, Deus mandar fogo do céu e incendiar e queimar o sacrifício que estava em cima da pedra. Pedra então usada como altar, o lugar do culto, o lugar da santificação, o lugar onde Deus dá aos homens a graça do perdão, da misericórdia, e a graça recebe o culto do homem
e dá ao homem as graças para o homem viver aqui na terra, sempre em cima de uma pedra. Isaías vai falar de pedra como pedra, de uma pedra que é rejeitada. Aquela pedra que foi rejeitada pelos homens tornou-se a pedra angular, figura que Cristo vai também recolher quando falar de si mesmo. Vamos ver o templo de Salomão edificado em pedra, e a pedra aí já se torna um lugar de culto, a própria casa de Deus, a casa de pedra, a casa de Deus, onde Deus põe lá todo o seu odor, quando Salomão constrói o templo. Pedra lisa ou pedra trabalhada, como Salomão fez, está ali o odor do Senhor falando naquela pedra. Cristo vai dizer que aquela pedra depois é Ele mesmo. Eu destruo esse templo que os homens fizeram e em 3 dias eu o reedifico. São João vai nos explicar que Jesus falava do templo, da casa de pedra, que era Ele mesmo. São Pedro fala de que nós somos pedras vivas, porque somos imagens de Deus e somos filhos de Deus e construímos a igreja, que é este grande templo de Deus, na verdade, o próprio corpo místico de Cristo. Os salmos, em diversos momentos, usam o termo pedra, rochedo. O Senhor é meu rochedo e minha salvação. Eu me refugio no Senhor, que é o meu rochedo. Fala do rochedo lá no deserto, onde Moisés bate com a sua vara e do rochedo brota água. São Paulo vai dizer que esse rochedo era o Cristo, que faz emanar de si água para alimentar, para saciar. E esta água, Cristo vai dizer que é a água que nos leva para a vida eterna, que na verdade é o Espírito Santo que vem, que nos é mandado pelo próprio Jesus Cristo do Pai. Cristo vai falar também da pedra e vai dizer que o homem prudente é aquele que constrói sobre a pedra, sobre a rocha, que podem vir as intempéries, os vendavais e aquela casa não vai ser destruída. Pelo contrário, aquele que constrói sobre a areia, qualquer vento, qualquer tempestade leva embora a casa e é grande, diz nosso Senhor, a sua ruína. E digo tudo isso falando de pedra para vocês, para explicar que quando Jesus olha para Pedro, fita Pedro pela primeira vez lá na margem do lago de Genezaré, diz lá o evangelista, e olhando para Pedro, o fitou, olhou dentro de Pedro e disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu te chamarás pedra, Kéfas, que significa pedra. Então quando Cristo diz que Pedro será pedra, não era apenas uma mudança simples de nome, era para mostrar que aquele homem ali, na sua fragilidade, ele seria transformado, seria tornado pelo próprio Jesus Cristo a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. A sua igreja, que é esta casa, que é este templo edificado sobre a rocha, porque Jesus é prudente e nos dá esse exemplo. Então quando Cristo diz, tu te chamarás pedra, coloca em Pedro uma missão, dá para ele uma graça, um privilégio, um dom, mas transforma aquele homem simples pescador da Galileia, muitas vezes impulsivo, muitas vezes inquieto, muitas vezes falando assim o que vinha na cabeça, aquele homem, ele que tinha reta intenção, um grande trabalhador, acostumado com a luta, a labuta do mar, do dia a dia, de dias que tinha boa pesca, outros dias não, é aquele homem simples. É para ele que Jesus olha e diz, tu te chamarás pedra. E o próprio Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, que escreveu todo o Antigo Testamento, mostrando todo esse significado da pedra, Cristo não diria isso à toa. Mostraria que ele era o rochedo sobre o qual Cristo edificaria a sua igreja. Então Pedro recebe isto e depois os apóstolos, ou depois os evangelistas, na lista dos apóstolos ele aparece sempre primeiro, com Pedro, quer dizer, a pedra. E todos sabiam o significado do que era ser pedra. Ele é a pedra. Ele é a pedra.
Interessante que ele é o primeiro na lista dos apóstolos e Judas é o último, o traidor. É o oposto, a pedra e o traidor. Dois polos opostos. E vamos ver então Jesus querer de Pedro uma demonstração de fé. Como que esperando, humanamente falando, uma confirmação do Pai de que aquele era o homem que ele tinha, que deveria ser a base, a sustentação da igreja. Então chega aos apóstolos lá na Cesareia de Filipe e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E uns dizem que é João Batista, outro que Elias, outros que é Jeremias. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Mateus diz, tomando a palavra, Simão Pedro disse. Simão Pedro disse. Interessante que ele põe Simão. Num outro momento a gente fala o porquê o nome de Simão. Mas Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. És o Messias, o termo Cristo é mesmo que Messias. És o ungido, o sacerdote, o profeta, o rei, o Filho de Deus vivo. E Pedro e Jesus então: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Até aqui a origem de Pedro. Mas meu Pai que está nos céus, quer dizer, meu Pai confirma aquela escolha que eu fiz lá atrás, que tu te chamarás pedra. Era o Pai carimbando lá a vontade do Filho e o que o Filho queria. Evidentemente o Filho, o Pai e o Espírito Santo são unidos e o Filho faz a vontade do Pai. Mas o meu Pai que está nos céus, quer dizer, meu Pai te escolheu. Meu Pai confirma essa escolha agora, te dando essa inspiração. Meu Pai que está nos céus que te revelou isso. Por isso eu te digo que tu és a pedra. E sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela será uma casa sobre a rocha que tu és. Virão vendavais, os infernos se moverão para destruir a igreja, porque a igreja é sacramento de salvação, mas não será destruída. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para exerceres a função de pedra, para seres pedra, realmente em todos os sentidos da palavra pedra, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado, da terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Dar a chave para alguém no tempo de Cristo era tornar aquela pessoa uma administradora de sua casa. Mas mais do que isso, ser uma espécie de administrador ou uma governanta, no caso se fosse uma mulher, não. Administrar era dar a chave, significava dar todo o poder. O poder do dono era entregue ali, de modo que tudo aquilo que aquela pessoa fizesse era como se fosse o próprio dono fazendo. Era ter um poder vicário, ou seja, fazer às vezes do próprio dono. E é este poder que Jesus dá a Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Terás todo o meu poder aqui na terra, para ligar ou desligar. Essa promessa Jesus faz e Ele vai cumprir exatamente lá no evangelho que nós acabamos de ouvir, depois da ressurreição, quando Jesus disse: está bem, agora toma a chave. Mas antes, lá atrás, me fizestes uma profissão de fé. Agora, não é necessário apenas a fé, é necessário que haja o amor. E tu me negaste, Pedro, agora eu quero uma prova de amor. Pedro, tu me amas? E é interessante, né, o verbo que Jesus usa,
existe um verbo agapel, que significa um amor de comunhão. Existe um outro verbo em grego chamado, se diz filia, que é um amor assim mais de querer o bem, né? De amar querendo o bem, né? E Jesus responde: Pedro, tu me amas? E usa o verbo agapel, a gente vê lá na tradução, no original. E Pedro entende, mas envergonhado, sabendo que ele o ama, mas naquele momento da cruz, Pedro se afasta. Tinha dito que iria lá e morreria com ele, e agora, será que eu amo tanto quanto ele merece ser amado? E Pedro diz: eu te amo, e usa o verbo filia, eu te amo, eu te amo. E Jesus confirma de novo e pergunta: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E numa terceira vez, Jesus pergunta: tu me amas mais do que a estes? E Pedro, já entristecido: Senhor, tu sabes tudo. Como se dissesse assim: ó Senhor, eu sou miserável mesmo, eu sou fraco, né? Mas eu te amo do meu jeito. Tu sabes que eu te amo. E Cristo diz: então apacenta as minhas ovelhas. Mas eu vou querer uma prova de amor. Aí já mostra para ele. Primeiro diz: segue-me. Depois diz para ele, né? Quando eras jovens, ia onde querias. Quando fores velho, te levarão para onde não queres. E João diz, Jesus estava ali dizendo com que morte ele daria testemunho de amor a Jesus. Então Jesus queria essa prova de amor, e Pedro vai dar essa prova maior, máxima, lá no ano 67, quando ele vai, já no reinado de Nero, ser crucificado. Mas esse amor de Pedro é um amor humilde, reconhecendo a sua fragilidade, diz: eu não sou digno de morrer como ele, então me crucifique de cabeça para baixo. E ele então foi crucificado de cabeça para baixo. Esse é o Pedro. Negou? Sim. Chorou o seu pecado? Sim. Mas nele se realiza aquilo que Jesus fala daquela mulher pecadora: ele muito amou e entregou a sua vida por causa de nosso Senhor. Mas é interessante que a gente vê em Pedro também aquele homem que muitas vezes não compreende, né? Que é preciso Jesus morrer, né? E Jesus, quando fala da sua cruz, ele chama Jesus de lado: ó Senhor, não fale disso, não fale de cruz, não fale de morte, não fale de paixão, isso nunca vai acontecer contigo. E o mesmo Jesus que tinha dito a Pedro: tu és pedra, ele vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Tu segue-me. E quando Cristo diz para trás, Satanás, o termo é esse, ele diz: você tem que vir atrás de mim e tem que me seguir na cruz. Depois diz: Pedro, Pedro, Satanás quis te joeirar como se faz com o trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Por isso, Jesus, sabendo da fragilidade de Pedro, Jesus então roga ao Pai para que Pedro pode até cair em algumas coisas, mas não na fé. Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu então, uma vez convertido, e a conversão ocorreu, confirma os teus irmãos na fé. Toda essa missão de Pedro, ela não se acaba lá no circo de Nero quando Pedro morre. Não era missão só para Pedro, mas era missão para os seus sucessores na igreja. E Cristo deixa na pessoa de Pedro um chefe aqui na terra, como seu sucessor, para fazer as vezes dele aqui, até o fim dos séculos. Por isso vai dizer o Concílio Vaticano I, que Cristo dotou a sua igreja de sucessores
até o fim, de modo que o sucessor de Pedro, a sé de Pedro vai ter sempre sucessores, até a volta de Jesus. E esses sucessores vão nos confirmando na fé, até o fim do mundo. Esta é a missão de Pedro e de seus sucessores. E a gente vai ver Pedro, então, mostrando seu amor até a morte. Assim também, na história da igreja, é verdade que a gente vai ver sucessores de Pedro que muitas vezes não honram a sua missão, mas em termos de fé, estarão sempre confirmando na fé todos os homens até o fim dos séculos. Isso para nós é uma garantia, e dizer que um sucessor de Pedro caiu na fé, como sucessor de Pedro, é dizer que a promessa de Cristo foi em vão, que ele não cumpriu, e o que é pior, ele disse que construiu uma casa sobre a rocha e não construiu, o que seria um absurdo. Portanto, nós nos alegramos de estarmos hoje na igreja de Pedro, sempre com Pedro. E é interessante o que diz Santo Inácio de Antioquia, tão próximo dos apóstolos, segundo alguns era conhecido do próprio Pedro. Ele diz, escrevendo para a igreja de Roma, escreva a igreja romana que preside na caridade. Bonito. E lá os sucessores Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, e vem até hoje, numa linha de sucessão, com as mesmas fragilidades de Pedro, mas com o mesmo carisma, os mesmos dons, digamos, a mesma missão e a mesma proteção divina para que nos confirme na fé. Portanto, ficamos felizes e tranquilos, porque somos católicos. Por isso amamos a nossa igreja e temos certeza de que a nossa igreja é aquela igreja que Cristo fundou sobre Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais ainda, temos um compromisso como católicos de rezarmos pelo sucessor de Pedro e por aqueles que estão em comunhão com ele, pedindo a Deus nosso Senhor que o ilumine, que lhe dê sabedoria, lhe dê firmeza para sempre nos confirmar na fé. E que nosso Senhor nos dê essa graça de termos um grande amor à sé de Pedro. Como fez São Paulo, logo depois de convertido, ele disse, eu fui a Jerusalém, videre Petrum, fui lá ver Pedro. Fui lá ver a pedra. E assim nós temos essa pedra. Agradeçamos a Deus por isso e procuremos amar, né? A igreja tem 3 amores brancos. Tradicionalmente é isso. 3 amores brancos. Jesus na Eucaristia, Maria e o Papa. São 3 amores brancos do católico. E devemos alimentar esse amor. Esse é um sinal realmente de estarmos na igreja de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus vobiscum. Oremos.
Domino tu omnia nostra, quis Domino qui amo te. Vós celeste Domino Divinus saciasti, Apostolicus intercessiones omnia diversitate custodi, per Domino nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite ipsa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Início Santo Evangelii secundo Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deo, Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, homine per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, vita erat lux hominum, te lux in tenebres luce tenebrea non comprenderunt, fuitam amissus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, e qui vent testimone, tu testimone per bere de lumine, ut hominis crederent per illum, non erat ille lux, ad testimone per bere de lumine, erat lux vera, quae illuminat homine, homme venetur qui mundum, immundo erat immundus per ipsum factus est, mundus eo non cognovit, in propria vente et sui eo non receperunt, quod autem receperunt euda de tes potestatem filius Dei fieri, is qui credet in nomine eius, non ex sanguinibus, equo ex voluntate carnis, equo ex voluntate viris, ex Deo nascisunt, et verbum caro factum est, habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloria quasi unigenita Patria, pleno gratia et veritatis. Muito bem, então, hoje foi a missa da vigília de São Pedro, festa de São Pedro e São Paulo, né? Amanhã temos missa de manhã, 10 horas, né, com o cardeal. 10 horas da manhã com o cardeal, o arcebispo, nosso arcebispo, 10 horas. Missa também da Irmandade, na Venerável Irmandade de São Pedro. E a missa na forma tradicional, na forma extraordinária, será às 14 horas daqui. Então, contamos com a presença de vocês. Agradecemos aí o apoio que deram no almoço. Vamos ter a festinha aí, né? Agora vamos ter a festinha, uma festa no estilo nordestino. Muito bem, bom gosto, viu? Muito bem. Então, agradeço a vocês mais uma vez e vamos participando dos festejos de São Pedro, pedindo cada um as graças que necessita, pedindo pela igreja, pedindo para conservar a fé, pela vida de fé. Nesses tempos em que vivemos é cada vez mais difícil, a nossa fé é muito atacada, então a gente tem que pedir muito a São Pedro para sempre nos confirmar na fé, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Salve Maria. Vamos cantar agora uma Salve Regina em homenagem à nossa mãe. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.